Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Vida Abundante. Aqui a proposta é trazer dicas para que vocês tenham uma vida abundante, no sentido mais positivo do que a palavra pode trazer. Abundante em harmonia, em felicidade, em sentimento de plenitude, em sentimento de paz consigo mesmo, em sentimento de que você esteja produzindo o seu melhor, dando o seu máximo, atingindo todos os seus resultados, explorando o seu potencial, né? É essa a ideia da nossa abundância. Quantas vezes na sua vida você já não se deparou com momentos onde você queria reagir de um jeito a uma provocação externa, né? Seja no ambiente de trabalho, um colega que te tratou de uma maneira que você não gostaria de ser tratado ou tratada, é um chefe abusivo, né? A uma pessoa que faz uma brincadeira desconcertante, né, na frente dos seus outros colegas, as situações difíceis de perigo e que você queria ter mais coragem para agir de uma forma, mas agiu de outra. E tudo isso nós acreditamos que estamos fazendo de maneira consciente, escolhendo os nossos caminhos diante de um problema lógico. E nem sempre é assim, ou o que apontam os estudos do comportamento humano nessa área é que, na maioria das vezes, a gente não toma uma decisão dessa forma. Nós temos, no mínimo, duas componentes sempre que vão influenciar a nossa tomada de decisão. A componente lógica, racional, aquela que a gente escolhe com base no nosso entendimento de um problema, de uma situação, aquela que a gente tenta direcionar o nosso comportamento de maneira consciente, e a emocional, né, que é aquela que tem muito dos nossos instintos ainda animais, e nós somos animais, não há como negar, né? Se a gente for considerar que o nosso universo estima-se que tenha 14 bilhões de anos, desses 14 bilhões de anos a Terra tenha cerca de 4 bilhões de anos, que só nos últimos 250 mil a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, veio a existir, né? E a gente está aqui não mais do que 100 anos, 150 anos, que é a nossa breve passagem por aqui, né, como meros mortais. Acreditar que a gente realmente não traz nada de animal em nós, de instintivo, de algo que não seja decidido pela nossa lógica, desconhecer profundamente a história da humanidade, né? Inclusive grandes coisas como guerras, o Holocausto, a fome no mundo que ainda existe, as barbaridades que a gente sabe que existem, não tem nada a ver com a lógica, porque se fosse a lógica, o ser humano já deveria ter extinguido esse tipo de acontecimento há muito tempo, e não é o que aconteceu. Mas voltando para o nosso tema, grande parte das nossas decisões não são tomadas no âmbito racional, lógico, e sim emocional. É isso que muitos pesquisadores têm revalidado ao longo do tempo, durante essas pesquisas sérias em universidades bastante conhecidas e respeitadas no mundo inteiro. Eu queria falar primeiro do tema provocativo desse bate-papo, que é o pare de se sabotar. É isso mesmo, você se sabota o dia inteiro. Eu me saboto, nós nos sabotamos. E aí, nessa história de se sabotar, a gente acaba, em muitas das vezes, incorrendo em falhas onde a gente acredita que está tomando a decisão com base na razão, e na verdade a gente está tomando essa decisão com base na emoção. Essa figurinha aqui, que é mais uma alegoria, né, uma comparação divertida, sugerida pela autora Susan David no seu livro Agilidade Emocional, que já é um best-seller. Ela propõe que a gente entenda como é que funciona o nosso mecanismo de reação frente aos estímulos externos e internos e a tomada de decisão. E geralmente suponhamos que esse seja o nosso cérebro. Então o nosso grande, poderoso e forte componente que domina a tomada de decisão não é a razão, é a emoção, representada aqui na figura pelo elefante. Já o homenzinho em cima do elefante aqui tentando domar o elefante para poder controlá-lo de alguma forma, né? Os indianos inclusive fazem isso muito bem, não que seja legal fazer, mas eles andam em cima dos elefantes, já foi durante muito tempo meio de transporte, inclusive na Índia, hoje de certa forma é mais folclórico até, mas no passado os elefantes faziam parte da força de trabalho mesmo.
Então esse homenzinho tenta dominar esse monstro poderoso de muita força que é o elefante, para poder direcionar, né, no nosso cérebro a nossa tomada de decisão e a maneira como a gente se posiciona diante das coisas. Percebam que numa luta de força aqui o elefante é muito mais forte, né? E geralmente é assim que acontece também no nosso corpo. Então a gente toma a maior parte das nossas decisões baseadas na emoção. E essa emoção, né? E aí a gente pode depois se aprofundar em outros capítulos um pouco mais sobre teorias do comportamento humano, perfis comportamentais e coisas que a gente vai falar bastante aqui. A gente vai perceber que tem autores que já exploraram a estrutura do hábito, como o Charles Duhigg, lá naquele best-seller fantástico também, que é O Poder do Hábito, onde ele monta a estrutura básica do hábito com pelo menos 3 componentes, né? Onde a gente tem sempre um gatilho, que é aquilo que nos condiciona a gente fazer para dar início ao ritual, que é a ação que a gente toma durante o hábito, e ter a recompensa, né? Então 3 aqui. Estava até fazendo 4 com o dedo, né? Parece que eu fugi da escola, não sei mais contar. Mas, por exemplo, imaginem, vamos falar do hábito de fumar, né? O fumante, ele muitas vezes, ele usa um gatilho. Um dos mais comuns é um copo de cerveja ou um cafezinho, e combinados ali o cafezinho e a cerveja com o cigarro, né? E a sensação então ele fuma, então o gatilho é tomar o café ou a cerveja, se socializar com os colegas que estão ali no ambiente no fumódromo, né, onde ele está. Depois ele vai fumando, cumprir esse ritual de fazer essas 2 coisas juntas, e tem então a tão sonhada recompensa do fumante ali naquele momento, que é nada mais nada menos do que o prazer que a nicotina faz na liberação da serotonina ali, que dá um relaxamento leve durante aquele período ali que ele está fumando. E para você poder desconstruir isso, você tem que desconstruir essa estrutura do hábito, substituir por um outro hábito, né? O que ele vai fazer então, no lugar de tomar o café, a cerveja, logo na sequência pegar o cigarro, acendê-lo, enquanto fuma, ter a serotonina? Como é que eu faço para ter essa mesma recompensa com uma outra estrutura? Quais são as outras formas de ter serotonina que sejam mais saudáveis assim e me permitam substituir isso e se encaixe na minha rotina? É assim que a gente vai desconstruir um hábito. Por exemplo, ainda nessa linha de parar de se sabotar, e entendendo que a nossa emoção é mais importante que a razão, eu queria estimular todo mundo a pensar na questão do autoconhecimento. E o autoconhecimento vai nos mostrar que é sempre melhor entender quem somos nós, para não lutar necessariamente contra a nossa natureza, mas conhecer as nossas características comportamentais naturais do que nós somos. E nessa linha você tem, né, ferramentas e técnicas como a análise de DISC, que tem tem quase 100 anos aí, né? Acho que ela data de 1928, se eu não estou enganado, 28 ou 38, algo assim, né? Do Marlon Malton, né? o autor, criador dessa teoria, que hoje é uma grande ferramenta para a gente entender como são as pessoas, porque elas agem como agem, e como a gente pode direcioná-las a um comportamento mais adequado a um determinado propósito. Então, se a gente quer mudar qualquer coisa na nossa vida para ter vida abundante, para ser feliz, para estar adequado a um determinado propósito, a gente tem que entender o propósito, entender quem somos, entender como essas 2 coisas se conectam e onde existe oportunidade de melhoria para que a gente direcione os nossos esforços e transforme comportamento em direção a buscar o estágio que vai nos levar ao atingimento do nosso objetivo. E é isso que a gente, através, por exemplo, do processo de coaching, faz durante o processo de coaching entre o coach e o seu coachee. Aplica todas essas ferramentas e técnicas e vai ajudando a mapear, né, esse perfil e a direcionar, né, as transformações de comportamento, de atitude, a construção de rituais, entre aspas, né, de atividades que vão nos levar ao estágio que a gente deseja. Nessa linha, eu gosto muito também das reflexões propostas pelo pesquisador brasileiro Pedro Calabres, né, muito conhecido inclusive no YouTube. Vocês vão achar muita coisa bacana, onde ele vai explicar um pouco mais sobre essa questão das emoções
como elas influenciam o nosso jeito de ser, nossa felicidade, nossa infelicidade, nossa insatisfação, nossa satisfação, onde ele começa a nos mostrar toda essa dinâmica, como que as estruturas cerebrais elas se organizam em relação a isso, fala como que o córtex pré-frontal, que é a área do nosso cérebro responsável por coordenar essa criação de comportamentos, né? Ela pode, se a gente se programar para entender o que nós desejamos ser, o que nós ainda não somos e como nós criamos um caminho para chegar até lá, criando hábitos que nos levem até lá, né? Como é que tudo isso é possível fazer para que você tenha mais vida abundante. Então, galera, a gente falou um pouquinho aqui, recapitulando, né, de não sermos mais os sabotadores de nós mesmos, né, não dormir mais com o inimigo, e para que isso aconteça a gente tem que se conhecer melhor, nos conhecermos melhor, né? O autoconhecimento é uma ferramenta fundamental e é o início para a construção desse alicerce que vai nos permitir edificar essa casa que somos nós mesmos, na altura, com a força, a estrutura que ela precisa ter para que os nossos sonhos sejam realizados. E para isso nós precisamos nos permitir nos conhecermos melhor, né? E a gente faz isso através do uso dessas ferramentas e técnicas. Então a Susan David nos trouxe só uma pincelada do que ela traz. Ela traz muito mais, mas essa ideia de que a emoção ela é muito mais forte do que a razão no processo de posicionamento do ser humano frente às situações do dia a dia. E nós sempre pensamos que é o contrário, na verdade não. Por isso que toda hora a gente se sente sabotado. Na verdade quem está se sabotando é a gente mesmo, que não está podendo entender que aquele estímulo está provocando em nós uma reação que nós não deveríamos ter naquela medida e naquela circunstância, para que a gente atingisse o objetivo que a gente procura. A gente falou um pouquinho do Charles Duhigg, do poder do hábito, em como é que a gente identifica o hábito, como é que a gente identifica a oportunidade de transformar um hábito ruim num hábito bom. Hábito ruim é o que nos leva para mais longe do nosso objetivo, hábito bom é aquilo que nos aproxima do nosso objetivo. Então, Charles Duhigg nos ajuda nesse sentido. E a gente viu também o Pedro Calabres, quando ele explica um pouquinho sobre como é que a gente pode ir entendendo as estruturas cerebrais, os mecanismos que nós temos, a nossa maneira de funcionar, né, usar, né, o córtex pré-frontal de maneira a poder começar a programar o nosso cérebro para ter comportamentos positivos que vão nos levar para a vida abundante. Tem muito mais coisa para a gente falar, mas esse foi o bate-papo de hoje. Espero que tenha sido proveitoso, espero que vocês gostem e se vocês gostaram, se inscrevam no canal, divulguem para os seus colegas. Vamos trazer mais gente para ter vida abundante com a gente. Fechado, galera? Beijo no coração e até a próxima.